Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Papo de Governante. E hoje vamos falar sobre reforma tributária, sobre os impactos da reforma tributária na sua empresa, na sua holder. Você que tem holder, você que fez planejamento patrimonial ou deseja fazer o planejamento patrimonial, esse assunto te interessa. Eu tenho um convidado hoje muito especial, um especialista em direito tributário, Tiago Cesare. Tiago, especialista, Tiago formado na UFMG, pós-graduado na PUC, enfim, sócio do César Simões Advogado. Então, para mim é uma satisfação muito grande, viu, Tiago? Recebê-lo aqui no nosso podcast, né? O Tiago é um rapaz novo, mas de uma bagagem já gigante, né? Muita experiência na área tributária. Eu vivo fazendo contato com o Tiago, porque o Tiago é diferenciado. Tiago, seja bem-vindo ao nosso Papo de Governante. Oi, Geraldo, muito obrigado. É uma satisfação imensa participar com você e falar para uma audiência tão qualificada, né? Um papo de governante e sobre um tema que pode ser espinhoso, mas é fundamental para qualquer gestão, que é a reforma tributária, né, Geraldo? Pois é, Tiago, e aí que eu vejo aqui, caramba, nós estamos gravando esse podcast, hoje é dia 24 de janeiro. A reforma tributária foi aprovada no dia 16 de janeiro. Então, nós estamos... Menos de 10 dias. Uma semana? Um pouco mais de uma semana. 8 dias. Verdade. 8 dias. Tá fresca ainda o assunto. Então, você que é dono de holder, você que é dono de patrimônio, esse assunto te interessa. Né? Esse assunto te interessa, um assunto novo. E nós vamos, sabe, Tiago, você está abrindo essa jornada aqui de reforma tributária, nós precisamos de discutir isso, né? Nós precisamos entender isso, e nada melhor do que pessoas que estão estudando isso, né? Pessoas que antes mesmo da reforma você já estava estudando esse assunto, né? A gente sempre discutiu, e eu gostaria de exatamente entender um pouquinho, né? Você fizesse uma breve aí sobre como é que é essa reforma, como é que isso vai impactar aí nas nossas vidas. Sim. Geraldo, a reforma tributária, ela principalmente, ela foi idealizada com um objetivo claro, que é a simplificação do regime tributário brasileiro. E nessa simplificação, o que foi a principal medida que foi feita com a reforma tributária? Foi a unificação de 5 tributos, que eles vão deixar de existir a partir de 2027, progressivamente até 2033. E esses 5 tributos são PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Ou seja, você transforma 5 tributos complexos, difíceis de se apurar, em apenas 2 tributos, que são os chamados, o chamado IVA dual por serem 2 tributos. Ah, tá. Mas eu quero saber o seguinte, nós estamos aqui na gravação desse podcast em janeiro de 25. O que muda em 25 para nós, nessa reforma tributária? Ô, Geraldo, em 25 ainda não vai ter nenhuma mudança. Justamente por a reforma tributária ela ter previsto um período de transição. Neste período de transição, o início dele é 2026, mas sem impactos na tributação ainda. 2027, aí sim, efetivamente, você já começa a ter uma substituição de tributos. Mas, de forma geral, é um assunto que ele é muito técnico e o meu objetivo hoje, Geraldo, é deixar isso bem mastigado, de uma forma bem simples e compreensiva para a sua audiência, do que realmente vai afetar, o que vai mudar na vida deles. 2025 não muda nada, nem 2026, mas nós estamos preparando, nós estamos estudando, esse assunto vai ser discutido, igual nós estamos fazendo aqui, outras pessoas também vão fazer, e etc. Ou seja, vamos esclarecer esse assunto para a população para que quando chegar lá em 2027 a coisa já esteja clara. Exatamente. E essa fala sua, Geraldo, ela me lembrou aquele ditado antigo que diz que você só tem 2 certezas na vida. A primeira delas, infelizmente, é a morte. Meu Deus. Ninguém escapa a ela. E a segunda é que todos nós vamos pagar impostos um dia. Então, dessas 2 certezas, nós já temos uma até um pouco mais clara. Que nós temos aí 2 anos, pelo menos, para nos preparar para as mudanças que vão vir com a reforma tributária, né, Geraldo? A morte eu não quero me preparar ainda não, acho que não está na hora, mas... Não, e eu já fiz um compromisso, Tiago, não me procure antes de 100 anos. Ah, tá certo. Entendeu? Então não me procure. Mas você falou um negócio engraçado, sabe por quê? A gente atende donos de patrimônio, enfim, empresário, e às vezes assim na mesa costuma falar, e se eu
né, passar dessa para melhor? Eu falei, não é se, Quando, né? é quando, né? Então, esse é um Exatamente. assunto que a gente trata muito na governança, e agora eu quero falar com você, dono de patrimônio, tá certo? Esse é mais um motivo, mais uma razão, né, a reforma tributária, para você migrar aí do seu CPF para o seu CNPJ. Né? Você que tem patrimônio, você que tem família, você que tem filhos, a questão sucessória é uma realidade. O Tiago deixou claro aqui, né? Você tem duas certezas, que um dia você não mais vai estar aqui e que você vai pagar imposto. Então, procure um especialista aí de sua confiança, que entenda de governança familiar, entenda de holding, para que você possa proteger seu patrimônio, pagar menos impostos e evitar, quando você não mais estiver aqui, que os seus filhos, que os seus sucessores não tenham que fazer processo de inventário, porque ninguém merece um processo de inventário, né, Tiago? Exatamente. É Sim. muito burocrático e desgastante acima de tudo, né, Geraldo? É Meu muito Deus. melhor evitar o desgaste, né? E com, sobretudo, o dono ali, o precursor do patrimônio em vida, ele conseguir gerenciar toda essa sucessão, com certeza. Tiago, mas me fala aqui um pouquinho. Lá em 2027, com essa reforma que nós estamos aí há 8 dias, né? Considerando que ela é do dia 16 de janeiro de 25, né? Quais são os dois impostos que vão substituir essa gama de letrinhas, as sopinhas de letrinha que tem aí? Explica um A pouquinho. sopinha de letrinhas ela vai continuar um pouquinho, Ah, tá, é? Geraldo? Vai continuar. Nessa sopinha colocaram aí mais dois tributos com letrinhas também, que é o IBS, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse imposto ele vai ter competência municipal e estadual, ou seja, aquele ICMS ali que incide sobre a circulação de mercadoria, ele vai deixar de existir e vem o IBS para aquela venda e compra e venda de produtos. E o ISS, que é aquele imposto sobre serviços que ele compete aos municípios, ele também deixa de existir e vai estar incorporado no IBS. Já a outra sigla é a CBS. CBS é Contribuição sobre Bens e Serviços. Ela vai substituir o PIS e a COFINS, que são duas contribuições, tributos de competência do ente federal. Ou seja, os estados e os municípios não terão participação nisso. E qual que é o grande ponto, Geraldo, a se colocar? Essa primeira etapa da reforma tributária, ela atinge especificamente a tributação do consumo. Ou seja, nós estamos reorganizando a tributação e a forma de arrecadação sobre o consumo. Por que é tão importante isso? E ela foi tão marcante? Porque o consumo, Geraldo, é o que afeta todos os cidadãos brasileiros. Não existe um cidadão brasileiro que não tenha, em algum momento, consumo ou de um bem ou de um serviço. Claro. Então, nesse aspecto, o que houve assim, de mudança significativa? Alguns serviços ou atividades econômicas que antes não eram tributadas, seja pelo ICMS ou ISS, eles vão passar a ser tributadas. E outras circulações de mercadoria e serviços que eram tributados, eles deixarão de ser tributados. Houve um reequilíbrio. E nesse ponto que a gente vai tocar sobre as atividades imobiliárias, muito específicas na realidade das holdings. Ótimo. Nesse assunto que eu acho que interessa muito para você, né, que tem patrimônio, etc. Como é que, Tiago, essa reforma tributária vai impactar nas locações? Porque, veja, você que tem dono de patrimônio, a pessoa que tem um patrimônio, ou ela tem um patrimônio, igual eu tenho minha casa, eu moro na minha casa, ou eu tenho um galpão, ou eu tenho, enfim, uma sala, um imóvel para alugar, etc. E, eventualmente, eu posso vender esses imóveis, enfim. As empresas, de um modo geral, as empresas familiares, de um modo geral, lá no nosso escritório, a gente faz muito isso. Quando você constitui a holding, você coloca, dentre outras coisas, a compra e venda de imóveis próprios. Como é que esta reforma tributária vai impactar nesta atividade, locação e compra e venda de imóvel próprio? Geraldo, as atividades imobiliárias, elas foram, de certa forma, prejudicadas com a reforma tributária. Por que eu digo prejudicadas? Porque vai passar a incidir sobre compra, venda e locação tributo que não tinha como fato gerador na vigência do ISS e ICMS. Resumindo, vai aumentar a carga tributária. Tá? E outro ponto, Geraldo, extremamente importante, e eu acho que tem muito a ver com o que você disse sobre planejamento
patrimonial. A regulamentação da reforma tributária, ela está cercando as pessoas físicas que exercem atividade imobiliária. O que eu quero dizer com isso? Aquele senhor ou aquela senhora que possui ali mais de 3 imóveis e possui uma renda de aluguéis acima de R$ 20 mil por mês, a legislação nova, ela trata aquela pessoa como se fosse um contribuinte do IBS e da CBS. Ele passa a pagar imposto como se fosse pessoa jurídica, mas continuando como pessoa física. Ou seja, vai haver um acréscimo muito mais severo para a pessoa física que exerce atividade imobiliária do que propriamente para empresas. Então, eu até falo que isso é um convite à regularização que está acontecendo. Venha, transforme-se em pessoa jurídica. Eu acho que, Thiago, é um movimento natural. Acho que as pessoas, principalmente depois da pandemia, lá em 2020, etc., esse assunto... Porque falar de sucessão num país ocidental, latino-americano, é o nosso caso, não é fácil, por questões culturais. Thiago, lá atrás, meu pai foi o meu primeiro cliente, eu já comentei isso com você. Sim. Eu decidi fazer a governança lá em casa, por quê? Vou fazer em casa porque se der errado, tá dentro de casa é mais quem fácil. sofre vai ser você, então. Porque sou eu mesmo. Felizmente deu certo. Thiago, eu levei 2 anos, juro para você, levei 2 anos para convencer meu pai que o assunto governança, o assunto planejamento patrimonial e sucessório tinha que ser debatido. Eu acho que isso, Thiago, é uma barreira, ou pelo menos ela existiu, ainda existe, mas até 2020 era muito forte. Eu acho que depois de 2020, as pessoas começaram a entender que ninguém nasceu com as sementinhas da eternidade, né? Sem dúvida. E nós precisamos discutir isso, né? E procure o profissional de sua confiança, procure alguém. Agora, tem que ser alguém também que entenda, porque se você for fazer um movimento, que é um movimento importante, e você faz esse movimento errado, isso pode trazer complicações, né, desnecessárias. Mas esse assunto, Thiago, sucessão, esse assunto planejamento, mais do que nunca, ele tem que ser debatido. Sobretudo porque a tributação, Geraldo, ela incentiva você a tomar outros caminhos. Ela é um fator indutor da atividade econômica, ou seja, se aumenta o imposto aqui, quem está nesse campo onde foi aumentado o tributo, ele vai tender a se movimentar para um outro campo. E nesse aspecto, Geraldo, não apenas a reforma tributária, mas também o avanço da tecnologia. Recentemente, você viu toda a celeuma lá do Pix, né? Poxa, vai tributar Pix, vai tributar receita de quem recebe até R$ 5 mil. Tudo isso, Geraldo, o cerco está se fechando para as movimentações financeiras. Essa é uma realidade que você não pode mais fugir. Então, as pessoas, como você disse, às vezes elas têm resistência de fazer esse movimento de planejamento sucessório, organização patrimonial, por conta de, mas eu não pago impostos hoje. É uma ilusão de que não se paga imposto. Na verdade, você está deixando de cumprir uma obrigação, enquanto você poderia se organizar para pagar a menor carga possível e ainda assim você ter uma lucratividade com essa atividade imobiliária. Então, o que eu penso? A partir da reforma tributária, com essa transição de 2027 em diante, vai ser muito difícil para quem exerce atividades de locação, compra e venda de imóveis, conseguir realizar isso no CPF. Eu acho também que é um movimento, Thiago, natural. Porque vamos imaginar aqui, eu tenho propriedade rural. Veja, até então, um tempo atrás, não existia você falar em georreferenciamento, Exatamente. retificação, etc. As pessoas teve um prazo para a pessoa se adequar, hoje já é obrigatório para todo mundo, né? o CAR e etc. Então, essa profissionalização, ela de certa forma até imposta por um meio, mas ao mesmo tempo benéfica para o dono, porque você regulariza as coisas. Porque, veja, eu já tenho, 2025, eu estou fazendo 30 anos de formado. Thiago, tem um processo de execução em que nós assumimos esse processo, ele já vinha há um tempo, o processo não terminou ainda. Então, o processo de execução não, o processo de inventário.
melhor dizendo. Ou seja, um processo de inventário que já tem 30 anos, pelo menos, né? Então, inventário não acaba, de um modo geral. Inventário vem acompanhado de, normalmente, muito conflito. O inventário é caro para se fazer. Uhum. Haja visto que, inclusive, aumentou o ITCMD, o Imposto de Herança. Estão E querendo tende a aumentar cada vez mais. cada vez É uma mais, realidade mundial. né? Então, nós precisamos, e aí não é o governo, é cada um no seu quadrado, né? Buscar conhecimento, buscar informação, olha, como é que eu posso fazer isso? Eu tenho certeza que fazer esse planejamento é um ato de amor com a sua família, com as pessoas que você ama. Além de trazer também, Tiago, e você está colocando, economia tributária. Sem dúvida. Se eu estou pagando, eu vou abastecer meu carro, eu vejo um posto lá, o diesel está R$6. Tem um outro lá, está de R$5,90. É óbvio que se a qualidade for a mesma, se eu confiar no posto, eu vou de R$5,90. Eu estou fazendo economia. Olha, se vai piorar, e você deixou bem claro, a pessoa, eu gostaria até que você voltasse nisso, Sim, que eu acho que esse é um assunto muito importante, sim. porque até então não tinha isso. Não. Volta nesse aí, explica novamente. É o seguinte, Geraldo, para você, eu vou falar diretamente com a sua audiência, para você que é pessoa física e explora atividade imobiliária, seja locação, compra, venda, hoje também atividade de locação de curta temporada, o famoso Airbnb, a reforma tributária ela traz sim dispositivos que vão piorar para você essa tributação. Por exemplo, Geraldo, no caso do Airbnb, eles colocaram expressamente: se você explorar imóvel residencial com prazo inferior a 90 dias, a sua tributação vai ser equiparada à de hotelaria. Ou seja, ela é um pouco maior ainda do que a tributação de quem faz locação de longo prazo. A legislação ela também trouxe alguns pequenos benefícios, visando o público que aluga. Por quê? Porque todo aumento de carga tributária, Geraldo, ele tende, de certa forma, a gerar uma inflação. É um aumento de preços. Então, ele também traz alguns benefícios que são redutores sociais. Para você que aluga, mora de aluguel, você também não ter um impacto tão grande no valor do seu aluguel. Mas esse é um receio que a gente ainda não tem resposta para ele. Tá? Ou seja, imagina você que tem lá a sua locação, você está na sua pessoa física, o seu imóvel, você tem aquilo ali como a renda da sua aposentadoria. De repente, o governo começa a fazer cruzamentos de informações, porque ela também cria um novo cadastro imobiliário. Todos os imóveis vão ter um tempo para serem lançados nesse cadastro. Ele vai cruzar informações e entender que você está no cenário de ter que pagar imposto como pessoa jurídica. Tiago, vamos voltar aqui, porque esse assunto é muito interessante. Eu quero linkar com a questão das empresas patrimoniais, das empresas holding, que nós até lançamos uma luz sobre isso. No que diz respeito à Constituição, como é que a Constituição errada de uma empresa holding pode impactar na questão tributária? Geraldo, esse assunto aí, ele é extremamente recorrente, você sabe bem, porque a gente debate isso nos bastidores, de como que atualmente vários e vários profissionais, sem querer criticar ninguém, mas eles não se atentam com a parte técnica da constituição de uma holding, de entender qual que é a real finalidade daquela empresa e como que aqueles imóveis, pela contabilidade da empresa, vão ser tratados. E isso, Geraldo, pode gerar um aumento de carga tributária se você fizer a parte tributária e fiscal de forma indevida. Por exemplo, você passa um imóvel para a holding com a intenção de vendê-lo. Claro. Isso pode gerar uma carga tributária, no mínimo, 2 vezes maior do que a carga tributária de se vender na pessoa física. Então, é muito preocupante a forma como as holdings têm sido constituídas. Você sabe bem disso por militar nessa área. Então, assim, quando a gente vê profissionais que têm todo esse zelo de preocupar com a parte fiscal, a parte contábil, a parte societária, eu acho que o mercado ganha muito. E nesse sentido, é o que você, eu acho que tem feito aí na sua trajetória. Eu acho, Thiago, isso aí eu acho que nós temos que deixar muito claro. Veja, não tem gente a menor dúvida de que vender o patrimônio normal, é claro, pode ter alguma exceção, se você tiver só um único imóvel, se você
fizer essa venda aí, enfim, tem uma tributação diferente. Mas vou considerar que nós estamos falando para pessoas que têm mais de um imóvel e que constituiu uma holding. Veja, eu vou falar um assunto técnico, mas vou tentar falar de forma bem aberta para que você que está nos ouvindo possa entender. Quando você abre uma holding, cria uma holding, você transfere esses bens para o capital social, em integralização. Se o seu imóvel, por exemplo, se a sua empresa ela não tiver, por exemplo, um KNAI de compra e venda de imóvel próprio, e se você vende esse imóvel lá dentro, ali é uma atividade não operacional. Nossa. Aí a tributação é terrível. É o chamado ganho de capital da pessoa jurídica, né, Geraldo? Que é altíssimo. Né? Aí é 32? 34. 34. Tiago, e eu tenho visto, infelizmente, holdings montadas desse jeito, erradas. O dono do patrimônio acreditava que estava fazendo a coisa certa, mas, infelizmente, a internet tem isso também, né? Tem um tanto de especialista que se apresenta, os donos de proprietário acabam escolhendo pelo preço, né? Exato. Aí vai numa situação dessa, faz errado e a família paga o pato. E eu posso te dizer, Geraldo, um outro ponto que vai impactar muito as holdings com a reforma tributária. Hoje, Geraldo, não tem aquelas holdings que integralizam também os bens próprios das pessoas? Que é o carro que a pessoa anda, eventualmente o avião, enfim, os bens pessoais. A reforma tributária, ela também cercou isso, Geraldo. Ela está excluindo a possibilidade de você pegar as despesas de manutenção desse patrimônio com os bens pessoais, seja um plano de saúde pessoal, que a pessoa coloca na PJ, ou aquele carro que está em nome da PJ, ela usa no caso privado, aquele funcionário que trabalha na casa do empresário, mas ele está registrado na PJ, eles cercaram isso também, e nenhum desse custo, nada desse tipo de custo vai poder ser utilizado para deduzir o imposto. Porque a lógica desse novo sistema tributário é a compensação do que foi pago anteriormente. Quando vocês virem a sigla IVA, IVA quer dizer Imposto sobre Valor Agregado. Quer dizer o seguinte, se a indústria gastou 100 para produzir um item qualquer e vendeu por 200, ela agregou 100 no valor. Claro. Então, o imposto vai ser pago sobre 100. O imposto que foi pago anteriormente, ele é aproveitado para deduzir o imposto que ela vai pagar. Então, sempre você vai pagar apenas sobre o que for agregado, com esse direito de apropriar a etapa anterior. Só que, se a etapa anterior se referir a bens pessoais, a legislação já cortou a possibilidade de apropriar. Então, as holdings, elas serão impactadas nesse aspecto, porque você vai ter que revisitar todo o patrimônio da holding para entender o que foi integralizado e se aqueles bens, as despesas com aqueles bens, vão gerar a redução da tributação de locação, compra e venda ou não. Então vai ser um trabalho contínuo aí, Geraldo, pelos próximos 10 anos, pelo menos, vamos ter que passar por isso. Sabe, Tiago, eu acho que isso é natural, sabe, essas transformações. Veja, nós, por exemplo, a minha formação e a sua também de advogado, nós tivemos um processo eletrônico. Só que antes, o processo era físico. Tiago, eu ia para o fórum, eu comecei no fórum em 1986, eu nem estava ainda Eu não era nem nascido. Não era nem nascido, tá vendo? Então, eu ia para o fórum fazer o quê? Tirar xerox, você lembra dessa expressão? Tinha profissão, né? A pessoa fazia diligência, era a profissão dela tirar xerox. Então eu tirava xerox, né? Eu ia para o fórum tirar xerox e tal. Depois que eu entrei para a faculdade, em 1990, aí eu era afim de ter minha carteirinha para não ter que usar a carteira do advogado, da outra pessoa, eu queria ter a minha carteira. E eu fazia o quê? Pegar processo, carregar processo, etc. Aí veio o processo eletrônico. Não tinha mais processo físico para carregar. Foi uma mudança muito grande. Positiva, inclusive. Positiva, né? Mas impactante naquele momento. Porque eu vinha de uma situação, ou a gente vinha de uma situação o quê? Acostumada a pegar aqueles processos gigantes, alguns menores, mas normalmente processos grandes, e fazer cópia e tirar xerox, como se diz, etc. Me lembro também que eu ia muito para o banco. Fazer o quê? Fazer depósito, fazer transferências lá no escritório, etc. Isso também acabou. Foi uma mudança. Foi difícil?
Principalmente para gente que, para mim, por exemplo, que é mais maduro, é mais difícil para quem é mais novo, que já nasceu com essa tecnologia. Pô, mas hoje eu lido com isso com muita facilidade. Né, fazer um Pix, fazer uma transferência, fazer uma movimentação. Eu não tenho mais. Acho que ninguém tem, não deve ter mais talão de cheque. Você tem? Acho que não. Acho que não, né? Mas até outro dia tinha, né? É. Então, assim, eu quero crer que isso vai trazer um profissionalismo maior, lançar uma luz maior para o patrimônio, que é algo importante, que esse patrimônio não seja motivo de conflito. E alguns conflitos, Thiago, sérios. Você vê na mídia, no Google, você pesquisar, filho matando pai, irmão matando irmão por briga na sucessão, por briga de inventário. Falta de quê? De profissionalizar. E é nisso que eu gostaria de entrar. Tiago, como uma pessoa física, uma família, um dono de patrimônio, pode, no seu entender, profissionalizar mais o patrimônio dele? Geraldo, em primeiro lugar, é o seguinte: o empresário, eu vou chamar essa pessoa de empresário, ainda que ela esteja operando na pessoa física, ela tem que conhecer, Geraldo, cada detalhe do negócio dela. E muitas das vezes a tributação é um fator do negócio que ele é deixado de lado. Ah, fala com o meu contador que sabe. E a pessoa não contabiliza aquilo de forma adequada no ponto de vista para analisar o próprio negócio. Então, muitas das vezes, a empresa ela parece ser lucrativa, aquela atividade parece ser lucrativa, mas a pessoa está fazendo de uma forma tão amadora, que, na verdade, ela não tem noção do que está acontecendo. Então, Geraldo, eu entendo que as holdings, sobretudo holdings patrimoniais e operacionais, também eu vou colocar as operacionais nesse ponto, essas empresas, elas ajudam a profissionalizar a atividade econômica. Porque à medida que você tem uma contabilidade, que você tem que tomar conta dos custos, todas as compras, todas as notas fiscais, todas as transferências, tudo isso ajuda você a controlar melhor o seu patrimônio. Você vai saber de onde está entrando e onde está saindo o dinheiro. E também, o que você vai fazer? Você vai buscar pagar a menor tributação possível. Porque a gente fala, Geraldo, que R$1 economizado em imposto é R$1 de lucro. Para você que está vendendo 100 mil e tem um 10% de lucro, para você dobrar esse seu lucro, você precisa dobrar a sua venda. Agora, se você economizar outros 10% dessa venda em imposto, você dobrou o seu lucro sem precisar dobrar a sua venda. Então isso parece até milagroso, né, Geraldo? O dinheiro que vai para o ralo, vamos dizer assim, e poderia estar no seu bolso. Então eu acredito que a holding e também as empresas bem organizadas, elas ajudam nesse processo de lucratividade. Ô, Thiago, por que um assunto tão importante, cara, como esse, de holding, de governança familiar, é pouco difundido? Ô, Geraldo, você tocou mais cedo na nossa conversa num ponto muito importante, que é o ponto da resistência da tradição, sobretudo em estados muito tradicionais, como é o caso de Minas Gerais, Goiás, Centro-Oeste, o Rio Grande do Sul, extremamente tradicionalista. Você tem aquela tradição de, mas meu pai fazia assim, meu avô, e aqui estou eu, no mesmo sistema que há mais de um século é feito na família. Então eu entendo o seguinte: as novas gerações, com toda essa transformação de informação tecnológica, elas têm que buscar o que há de melhor para a estrutura familiar, em termos de negócios. E o controle, Geraldo, ele é fundamental. Você ter regras de governança, como que você vai regular, por exemplo, quem administra, o que se pode vender, por exemplo, uma empresa imobiliária, como é o caso de holdings, qual imóvel que pode ser vendido, qual imóvel que não pode ser vendido. Qual vai ser a estratégia de investimento, qual nós vamos comprar e qual nós vamos. Quem que vai decidir isso? Tiago, e uma coisa eu quero completar aí, eu acho extraordinário. Veja, a empresa familiar, o negócio familiar, é uma sociedade de sócios que não se escolheram. Perfeito. Né? Você não escolheu ser irmão do seu irmão. E eventualmente não. Se o seu pai tem patrimônio, se sua mãe tem patrimônio, você vai ser sócio de uma pessoa que você não escolheu para ser sócio. E posso fazer um adendo? E ainda você vai ser um sócio indireto de uma pessoa que você escolheu menos ainda, que é o cônjuge
Meu Deus. do irmão. Meu Deus. Ou seja, a coisa fica mais complicada ainda, não fica? Então, eu acho que isso, gente, é um assunto tão importante que é a governança familiar. Eu vejo muito, Thiago, as pessoas falam holder. Eu acho assim, a holder é uma filha da governança. É só uma Claro. ferramenta da governança. Muitas pessoas já têm, muitas empresas, muitas famílias já têm até as holders. E que bom que tem. Mas não tem um protocolo familiar. Não tem um acordo de sócios quando você Governança na própria empresa operacional, né? É exato. Quando você tem situações, você tem muitas empresas multifamiliares, né, com diferentes sócios, diferentes famílias, a importância de você ter um acordo. Por quê? Igual no meu caso, lá na minha situação, eu tenho mais de um irmão. Eu não estou na gestão da empresa. E nem vou estar, entende? Mas o meu pai deixou isso claro lá. Mas o interessante, Thiago, que não foi uma escolha feita pelo meu pai. Essa liderança na família é uma liderança natural. Ela não pode ser uma liderança imposta. Porque um dia, igual no meu caso, seu pai não vai estar mais aí. E se essa liderança foi escolhida pelo pai, pelo fundador, isso pode dar errado. Essa liderança tem que emergir da família. Quem que pode liderar essa questão? Quem vai ser o gestor do negócio familiar? Quando meu pai, né, quando a minha mãe não mais estiver aqui. E pode ser que até nem seja alguém da família, né? Eles Tudo elejam, bem. né? Algum terceiro. Porque eu vejo muito isso, Thiago, os donos de patrimônio, os fundadores, esse receio de perder poder. Esquece, gente, não existe isso, fique tranquilo. Por isso que o contrato social tem que ter cláusulas especiais. Tem uma cláusula lá de administração vitalícia. Enquanto você estiver aqui, você manda e pronto, acabou. Mas você pega um contrato, com todo respeito, modelo de Junta comercial. multa comercial, aí não dá. Modelo de Google, aí não dá. Você precisa ter acesso a informação de qualidade para que você aplique lá na sua família, no seu patrimônio, para que reflita aquela realidade. Eu vou continuar mandando nesse patrimônio? Tiago, você tocou num assunto que é de extrema importância, cara. Eu não escolhi ser sócio do meu irmão, mas eu posso ser sócio da minha cunhada. E aí, cara? Exatamente. E detalhe, e quem perde com essa história não é apenas o sócio, e sim a empresa. Às vezes você tem uma empresa sólida, uma empresa que é lucrativa, né? E quando tem um conflito familiar, para fazer a dissolução de um sócio que não está alinhado, mas ele quer sair, ele tem direito, vamos deixar claro, né? Mas não tem nenhuma regra sobre essa dissolução. O que acontece? Quem sofre é a empresa. Ela tem que vender um ativo, ela tem que dispor de um dinheiro que está no caixa, que poderia ser usado para uma expansão, para pagar aquele sócio que não tem o alinhamento ali, né, Geraldo? Desse protocolo familiar. E quem sofre é a empresa, é o bom negócio. A gente brinca que é o seguinte, a galinha dos ovos de ouro. O dono da galinha dos ovos de ouro, no afã, na vontade de pegar mais ovo de ouro, o que ele faz? Ele mata a galinha. Aí já era. Quando o sócio briga, ele mata a galinha do ovo de ouro. Ele mata a empresa. Então, isso aí é muito importante, esse tema. Sabe, Thiago, a gente sempre discute isso e tudo. Gente, eu não aprendi isso na faculdade. Né? Hoje as faculdades estão tratando já de governança, mas eu tive aula em faculdade sobre governança, eu vim aprender isso depois, etc. E eu tive um mentor, e ele falou para mim o seguinte, que ele marcou muito. Nem tudo que cai na escola cai na vida, não é verdade? Então, essa questão do cônjuge. Às vezes, por exemplo, eu acho que eu sou um bom cunhado, eu acho que eu sou um bom genro, mas não sei, eu tenho que perguntar isso para minha sogra, por exemplo, perguntar isso para o meu cunhado, se ele acha que eu sou um bom cunhado. Né? Não sei se ele acha isso de mim. Né? Mas eu sou um sócio em potencial dele. E se você, dentro da empresa familiar, não tiver combinados por escrito, você pode estar sentado numa mesa de reunião com um sócio que você não gostaria de sentar. É o caso, por exemplo, dos cônjuges. Eu posso dar um exemplo de um caso que eu já vi que ilustra isso aí. Eu já vi uma empresa, Geraldo, que ela tinha uma proposta para ser vendida por 50 milhões de reais. Quando eles fizeram a chamada due diligence, né, para ver os problemas que a empresa pode ter, um dos sócios, Geraldo, estava num conflito de divórcio gigantesco. Você acredita que eles retiraram a proposta porque eles teriam um problema com
com aquele divórcio e a empresa não tinha regra nenhuma societária. Ou seja, os outros sócios perderam uma excelente venda porque um dos sócios estava em divórcio. Olha só, o prejuízo que isso pode... Isso é incalculável, incalculável. Agora, eu vejo muito, Thiago, eu estou vendo assim muito, cara, lá no escritório a gente tem feito muito isso. A gente sempre tem discutido e eu, né, sempre... Aliás, eu quero te agradecer muito, Thiago, porque você conversa com muita profundidade sobre o tema tributário. Isso transmite para a gente, né, e a gente que, né, profissionalmente está junto, eu tenho muita tranquilidade para participar de reunião com você. E isso porque você fala com coerência, você coloca, e é igual aquele dia, falou, olha, isso aí é só assunto, eu não sei, eu vou pesquisar. Exato. É normal. O problema é você. E eu vejo muitos profissionais, e aqui, Thiago, naquela transformação de limitada para SA. Às vezes você vai conversar com o profissional contábil, ele não entende do assunto SA e acaba passando a informação errada para o cliente dele, achando que aquilo não é uma boa opção. Pessoal, SA, uma empresa que já é mais, uma limitada que já é mais estruturada, o caminho normal é a transformação no SA, para evitar essas questões que você colocou. Até do ponto de vista tributário, viu, Geraldo? Só para dar um pequeno exemplo rapidinho aqui para sua audiência. Em uma SA, você pode receber um aporte de um investidor externo sem ser diluído. Ou seja, você pode emitir preço de ação com um valor diferente. A sua, sei lá, é R$10 mil, a totalidade do capital social, a empresa cresceu. Eu posso aportar R$1 milhão sem que eu tenha 1 milhão e você 10 mil. Eu posso aportar R$1 milhão pegando 10% dessa empresa. Então a SA ela é um veículo de investimento, é além disso. Para quem pensa em crescer, não tem outro caminho. Não, e eu acho que também, Thiago, veja bem, uma limitada. Se eu sei o nome da empresa, cara, eu descubro onde que é a sede da empresa, quem que é o sócio, o CPF do sócio, onde que ele mora, eu pego tudo, a informação dele. No SA, você vai para a prateleira de cima. Eu acho que a SA ela tem essa transformação, e aí, independe se a sua limitada é grande ou não, eu sugiro que você pense nisso, sabe? Eu sugiro que você pense na possibilidade. Sobretudo para a família, viu, Geraldo? Não, exato. Você transformar a sua limitada numa sociedade anônima fechada. Aí chegou ele para mim e disse, mas eu só tenho 2 sócios. Qual é o problema? Se uma SA, por exemplo, tem só 2 sócios, não tem problema nenhum. Mas eu não quero publicar editais. Só se a sua empresa faturar mais de 78 milhões. Porque até 78 milhões de faturamento do ano, você não tem que fazer aquelas publicações em jornal. Então, isso, Thiago, é algo que nós precisamos de falar. Nós precisamos de lançar a luz sobre esse assunto. É entregar para o público a ferramenta correta, né, Geraldo? A gente tem as ferramentas na legislação, só que elas estão ali meio escondidas. Quem milita não costuma produzir esse conteúdo para o grande público. E, na verdade, ela pode cair como uma luva para a maioria dos casos. Na área tributária, quando a gente defende, por exemplo, execuções fiscais, a gente vê muito caso de inclusão de parentes familiares que estão lá no contrato social com participações mínimas numa limitada, que se eles estivessem numa SA... certamente eles não estariam sendo executados. Não seriam, não. Então, assim, são várias e várias. A gente poderia ficar 3 podcasts aqui, né? Falando de vantagens da SA. Mas, assim, eu acho que o nosso papel é esse, Geraldo. É trazer, a cada vez que a gente tiver oportunidade, trazer essas ferramentas, trazer as inovações, as mudanças. Como você disse, é o seguinte, a legislação da SA, ela é de 1976. Ela não parou em 76. Tiveram várias atualizações que tornaram a SA mais acessíveis. Então, eu acho que a gente está cumprindo aos poucos, né? E com a rede social, com essa facilidade de produzir o conteúdo, levar para o grande público, a gente aos poucos vai entregando aí essas ferramentas, né? Mas vamos voltar aqui, Thiago. Eu quero voltar lá naquela... Tá boa, nós vamos para onde ela leva, né? Eu quero voltar aqui naquela lei complementar 214, que é a reforma tributária, de 16 de janeiro de 2025. Essa, Thiago... Eu entendi, lá são 540 artigos. 500 artigos, Geraldo. 500? Meu Deus do céu. Mais de 500. Se a gente for imprimir aquilo ali, dá um livro daqueles, é quase que um antigo vademecum, né? Pra quem não sabe o que é o vademecum, né? É aquela legislação que a gente estudava na faculdade. Mas
eu digo o seguinte, não acabou, a reforma tributária não resolveu o que se chama do manicômio tributário. É como se a gente tivesse saído de um Mineirão, para quem está familiarizado, quem é aqui de Minas Gerais, um estádio ou Maracanã, e passar para o Mineirinho e o Maracanãzinho. A gente ainda está num cenário, Geraldo, que é complexo. Até porque, por exemplo, para quem tem dúvida, o Simples Nacional ele não acaba com a reforma tributária. Ele continua existindo. Então, tem muita gente aí com receio, mas vai aumentar a alíquota para isso, aumentar a alíquota para aquilo. Para você que está no Simples Nacional, praticamente não vai ter alteração. O Simples Nacional é aquele que fatura até 4.800.000 ano. 4.800.000, que não tem pessoa jurídica como sócio, algumas exceções, né? Algumas atividades também, mas basicamente a maioria das empresas brasileiras, né? Elas estão no Simples Nacional. Agora, elas não vão ser impactadas indiretamente? Não, elas vão ser impactadas. Por que elas vão ser impactadas? Porque quando aumenta o custo da mercadoria, ela, enquanto na ponta do comércio, ela tem que repassar aquele custo para o consumidor. E a mercadoria ficando mais cara, aumenta também a tributação, a faixa de tributação dela, porque é sobre o faturamento. Então, assim, Geraldo, de forma geral, eu poderia concluir que nós sim vamos ter um impacto de aumento de carga tributária no Brasil. Sobre alíquotas, que é a grande dúvida dessa situação, há uma estimativa que a alíquota gira em torno de 26,5% a 27%. Quer dizer o seguinte, sobre aquele valor de venda, vai haver uma incidência de 27% ali dentro de impostos, tá? Então, Vamos explicar melhor isso aqui. Eu vendi um produto, uma camisa por R$100. Isso. R$100. Os R$100, ele vai ser a base para você calcular os 27%. Então, uma conta direta seria R$27. Isso. Porém, você terá o direito de pegar o custo para comprar aquela mercadoria, o imposto que foi pago naquela mercadoria e deduzir dos R$27. Então, sua carga não é R$27. Ok. Eu não vou pagar da venda que eu fiz de R$100, eu não vou pagar R$27. Não vai. Você vai apropriar crédito, ou seja, você vai descontar o imposto que o anterior pagou. Só que tem atividades, Geraldo, daí a gente volta para a holding. Como a locação, quais as despesas que uma pessoa tem com a locação? As despesas são baixas. Basicamente, toda aquela renda, aquele faturamento de um contrato de locação, praticamente ele vai ser tributado por inteiro. Então, a própria legislação prevendo isso, o que ela fez? Ela deu descontos nas alíquotas para venda de imóveis e para locação. A alíquota de locação, Geraldo, ela será em torno de 8% desses dois tributos. Mas eu lembro, gente, apenas a parte de PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Tem o imposto de renda e a contribuição social. Então, a gente vai ter mais tributos além dessa alíquota. Além dos 27 que nós estamos falando, Geraldo, ainda tem o imposto de renda. Tá. Agora, deixa eu te falar. Quer que você fique tranquilo? Porque, veja, hoje um assunto não deixa de ser um pouco mais técnico, porque nós estamos falando de questões tributárias, mas eu quero que você fique tranquilo, e eu digo isso na minha realidade. Eu tenho holding, enfim, a minha família, o Geraldo, tem holding, etc. Quando eu levo um patrimônio para lá, não é só por economia tributária. Vou te falar uma coisa só uma coisa. Veja, quando eu integralizo, por exemplo, um imóvel na holding, eu faço qual é a base de cálculo? É o valor fiscal. O que é valor fiscal? É o diferente do valor de mercado. Né? Por exemplo, eu pego um imóvel aí, um seu lote. Ele está lá na sua declaração de imposto de renda por 100 dinheiros, 100 qualquer coisa. Você venderia esse imóvel por 100 dinheiros? Não, porque ele vale 500. Isso é o valor de mercado. Na governança, na holding, você transfere pelos 100 dinheiros, pelos R$100. Ok? Ao passo que se você for vender, por exemplo, ou na sua falta, os seus filhos fossem fazer um inventário daquele imóvel, a tributação seria em cima de 500 dinheiros se tivesse na pessoa física. Você entende? Então não dá para você fazer uma análise exclusivamente sobre o aspecto da questão tributária propriamente dita. Tem outras variantes que precisam ser consideradas. E aí, Tiago, eu preciso exatamente saber o seu entendimento, né? O que uma família,
O que um proprietário de bens, principalmente esse que tem mais de 3 imóveis, precisa fazer, não só para proteger, mas para economizar impostos? Qual a sugestão? Perfeito, Geraldo. Em primeiro lugar, como em qualquer coisa na vida, você tem que ter o ponto de partida que é conhecimento. Buscar a orientação adequada com um profissional da área, seja um especialista em governança, especialista em holding, ou um contador que esteja bem atualizado sobre a reforma tributária, ou um advogado tributarista, para entender qual que é o impacto real daquilo ali para você, seja na sua pessoa física, como eu disse anteriormente, algumas pessoas físicas vão passar a pagar impostos que não pagavam, ou para a sua empresa. O que muda na minha empresa? Meu carro está dentro da minha empresa. Ah, mas eu também tenho um prédio de locação. Tá certo deixar tudo isso dentro do mesmo imóvel? Vai ter algum impacto em relação a isso? Ah, a minha funcionária está registrada na minha empresa. Vai mudar alguma coisa? É importante, Geraldo, buscar o conhecimento, em primeiro lugar. E você que está nos ouvindo aqui, você ainda tem uma vantagem de ter um tempo a seu favor. Você pode se planejar ainda, você tem uma transição de pelo menos 2 anos para buscar esse conhecimento e aplicar na realidade da sua empresa. Mas eu não tenho dúvidas, nós estamos caminhando, Geraldo, para um futuro aí a médio e curto prazo de um controle fiscal pela tecnologia muito grande. Então, assim, dificilmente você que tem patrimônio vai suportar a tributação a não ser por uma pessoa jurídica devidamente constituída para gerar atividade econômica. Tiago, nós temos aqui no nosso canal muitos produtores rurais, eu também sou produtor rural, etc. E eu vi alguma coisa lá na reforma tributária, isso vai impactar lá. Você teria como você, enfim, Sim. comentar um pouquinho o que muda basicamente lá no produtor rural? Olha, o produtor rural, Geraldo, ele vai ter alguns impactos diretos e indiretos, tá? O indireto que eu digo é o seguinte, por escolha dos legisladores, alguns produtos eles tiveram a carga reduzida. Então, hortifruti granjeiros, que é ali, vamos lá, proteína animal, tomate, ovos, esses produtos, por ser produtos de alimentação, será a base, né, do consumo de toda a população, teve a opção de redução de carga tributária para eles. Então, houve uma simplificação e redução. Nesse aspecto, beneficia o produtor rural. E a própria população, sobretudo, né, porque é o destinatário final. Uhum. Só que uma questão, Geraldo, que gerava muita polêmica para o produtor rural é o seguinte, principalmente para aquele que já explorava em empresa. Quando ele compra um insumo para tratar da galinha que bota ovos, por exemplo, tem imposto nesse insumo. Uhum. Ele comprou esse imposto. Claro. Só que quando ele vendeu os ovos, não vai ter o imposto. E aí, como que ele fazia? Ele ficava com esse valor acumulado sem poder recuperar. Um crédito tributário ali? Um crédito tributário. Então, o que a reforma tributária resolve? Ela prevê, Geraldo, expressamente um direito de ressarcimento desse crédito para o produtor quando a saída ela não gera tributo. Então, ele vai ter menos resíduo de imposto no negócio dele. Outro ponto muito interessante também, Geraldo, como diz, a legislação é extensa, a gente ainda não aprofundou. Lógico. Falta a regulamentação da regulamentação. Ele cria um comitê para regular a lei. Então, nós vamos ter ainda decretos, portarias, etc. Mas das criações da lei é o seguinte, é o produtor rural que fatura até 3 milhões e 600 por ano. Uhum. Esse produtor rural ele estaria excluído desse regime regular aí. Eu acho que a maioria dos produtores, nós estamos falando aí 3.600 dividido 300 mil 300 mil meses. Eu acho que a maioria dos produtores, né? Então tem Brasil esse benefício, vamos dizer também, eles pegaram a grande maioria, né? E dizendo, olha, eu não quero afetar vocês. O pequeno produtor não vai ser tributado. Não vai ser tributado. Então assim, tem essa vantagem, né? Muito grande. Agora, por outro lado, em alguns pontos também a reforma ela pesa no que ele consome. Por exemplo, a gente fala lá que teve um outro tributo que aumentou, o tal imposto seletivo, que é o imposto chamado do pecado. O açúcar, o álcool, isso. Os fumos. Ou seja, tem produtos também, né, que são, obviamente, iniciados na cadeia produtiva do agronegócio, que eles vão ser tributados de forma mais pesada.
Por quê? Porque esse imposto, especificamente, ele tem um papel não só de arrecadar, ele tem um papel de desestimular algumas coisas que o governo entende que não são legais para a saúde ou para o meio ambiente. Então, por exemplo, o consumo de refrigerantes. Refrigerantes vai sofrer o imposto do pecado. O governo quer que o povo não prejudique sua saúde consumindo produtos que façam mal para a saúde. Eu espero que minhas meninas ouçam essa parte do podcast, porque lá em casa a gente sugere que não faça uso. Aí eu vou te dar uma sugestão, Geraldo. Você vai falar com elas, olha, o imposto subiu tanto que o papai não conseguiu comprar. Não dá. Não compra mais. Não vai rolar, né? Vai fazer muito bem para ela. Vai fazer muito bem. Tiago, o papo é bom, cara. O papo... Nós, igual você te falou, nós podemos ficar aqui horas e horas e dias falando, etc. Mas eu precisaria, Tiago, assim, de um resumo. O que você, considerando que nós estamos falando para donos de patrimônio, né, para empresas familiares, qual o conselho, né, considerando nós estamos aí 8, 10 dias da reforma tributária recém-publicada, qual o conselho nosso tributarista Tiago daria para essas pessoas? Geraldo, eu vou, em primeiro lugar, te agradecer pelo convite já, de antemão, tá? Uma satisfação enorme poder falar com você, esse papo gostoso aqui, a gente poderia ficar mais horas, e falar com a sua audiência também é muito bom, porque são pessoas muito qualificadas, pessoas que têm, né, já um conhecimento muito bom, então é legal levar a mensagem para esse público. Mas o que eu falaria para você aí, que é um empresário, uma pessoa que tem ou não uma holding, está pretendendo constituir uma holding, ou já tem uma outra empresa, é o seguinte, não deixe a porta se fechar. Ela já tem data e hora para poder se fechar. Não espere esse momento chegar. Você pode se antecipar, você pode ter créditos acumulados na sua empresa, que ainda você poderá recuperá-los, mas se você não fizer esse movimento, você vai perder dinheiro. E segundo lugar, você tem uma atividade lucrativa, não deixe a reforma tributária chegar e alterar significativamente a sua atividade. Você pode se preparar, busque orientação adequada, orientação de quem está aí estudando, quem está militando com essas alterações para estruturar o seu negócio. Então a mensagem é, fique atento, não deixe a porta se fechar e bater na sua cara. Pessoal, eu agradeço imensamente ao nosso convidado de hoje. Eu acho que foi uma aula fantástica. Então, aqui, o meu agradecimento explícito ao nosso tributarista, doutor Tiago. Para você que ainda não segue ainda o Tiago, vou deixar aqui o Instagram dele. @Tiago Cesare, com H. Muito bem. E esse é o meu pessoal. E o do escritório é @Cesare Simões, de Simões. Cesare Simões. Bacana. Lá a gente deixa conteúdo simples sobre matéria tributária e vamos produzir cada vez mais ainda sobre a reforma aí. Com a regulamentação, esse ano vamos fazer bastante conteúdo. Então segue lá o nosso tributarista e você que esteve até aqui conosco, muito obrigado por assistir esse material, seja você que estava aqui ao vivo, seja você que vai assistir esse material posteriormente, né? Eu peço que você compartilhe também, né, com pessoas, seus amigos, enfim, se achar que faz sentido para alguém, compartilhe esse material. Sabe por quê? Você vai estar ajudando o seu amigo e você está fortalecendo o nosso canal. A gente faz isso aqui de graça, o doutor Tiago está aqui de graça, eu estou aqui de graça, nós estamos compartilhando conhecimento. Então, quanto mais pessoas, like, inscrição aqui do nosso canal fizer, nós vamos atingir mais e mais pessoas para que esse assunto de extrema importância, né, não só a governança familiar, mas as questões tributárias, sejam levadas para mais e mais pessoas. Uma coisa importante também, se você ainda não se inscreveu, né, eu peço, né, que você se inscreva aqui para que você receba ainda mais, né, material, participe, acesse ainda material com outros convidados, né? A gente sempre está trazendo pessoas aqui de notório saber. Hoje tivemos o privilégio de ter um tributarista, né? Mas temos lá no nosso canal vários e vários outros convidados que já passaram por aqui no nosso podcast. Pode estar certo, 2025 nós vamos produzir muito, muito material. Certamente, Thiago, eu quero que você volte aqui, porque eu acho que um assunto não dá para a gente encerrar esse bate-papo só aqui com 1 hora desse podcast. Então, eu já me comprometo, Geraldo, de antemão, quem deixar os comentários, pode deixar as dúvidas
quem Bacana. nos acompanhou. Depois nós vamos produzir um conteúdo só para responder essas dúvidas aí da sua audiência. Bacana. Então, se você tiver alguma dúvida aí sobre tributação de holders, sobre os aspectos da reforma tributária aí na holding, deixa aqui seus comentários que o Dr. Tiago vai responder e produzir conteúdo sobre esse assunto, ok? Gente, valeu demais até aqui por nos acompanhar. Dr. Tiago, cara, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.